Fala, Soma, chega mais. Estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do podcast Fala Ciatas. Eu sou a Luciana Timóteo, assistente social de formação e host no podcast Fala Ciatas. O Fala Ciatas ele nasceu com a perspectiva de ser um lugar de acolhimento, um lugar que a gente faça reflexões sobre políticas públicas, africanidades e compartilhar saberes. Então, assim como a tia Ciata fez no quintal, lá na pequena África, no Rio de Janeiro, hoje o nosso quintal aqui é o nosso microfone para falar um pouco das nossas realidades e compartilhar saberes. Estamos hoje com um convidado especial, que é o Mário. Ele fará logo mais a apresentação dele. E hoje nós temos uma temática bem especial, né? Que para além da temática é a divulgação do livro onde o Mário ele teve a oportunidade de escrever um artigo. O nome do livro é Saberes Acadêmicos, a Multidisciplinaridade da Produção do Conhecimento. E ele vai falar um pouco sobre o artigo que ele escreveu. Mas antes dele falar sobre, nós vamos também trazer a temática. A nossa temática é voltada à empregabilidade de jovens no mercado de trabalho, os desafios, aquilo que ele se debruçou de conhecimento e vai trazer um pouco para nós. Mário, bem-vindo. Pode se apresentar. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Mário Luiz da Silva, o professor Marião, né, nas escolas em que eu dou aula, ou simplesmente Marião na Coab de Carapicuíba, que é de onde eu venho e do lugar, como diz o Gil, né, que me deu regra com passo. Eu sou professor no ensino médio técnico, no Centro Paula Souza, na ETEC Professor Basílio de Godoy, e ministro as aulas no eixo de Gestão e Negócios, nos cursos de RH, Marketing, Administração e Logística. Faço parte dos povos tradicionais de matriz africana, de etnia Yorubá, já praticamente uma vida inteira dedicada a essa religiosidade, do qual hoje eu faço parte do culto tradicional Urubá, em que o meu nome ancestral hoje é Ifagbami Xangô Xei, né? Quer dizer que eu sou salvo por Ifá e com muita honra escolhido por Xangô. Para simplificar, né? E tenho dedicado a parte da minha vida acadêmica ao estudo do mercado de trabalho, do negro no mercado de trabalho, principalmente a partir das ações afirmativas, que foi minha primeira pesquisa do meu TCC, baseado no livro Um Caminho para o Brasil, o Círculo Vicioso do professor Hélio Santos. Olha. Também é base praticamente a minha vida, né? Ela é baseada nesse livro, porque esse livro me deu letramento racial, porque eu não tinha esse letramento. Eu sou de uma geração em que o negro não se via na televisão, e eu sempre faço um comentário de quando eu ganhei eu vou esquecer disso, né? Uma camiseta que era uma ilha, né? Um coqueiro, né? Um coqueiro numa ilha, e um relógio do meu avô. E eu lembro que quando eu fui experimentar, eu fui no espelho ver como é que eu fiquei, né? A imagem que me veio não foi uma imagem de um homem preto. Eu me via na época, né? O Lauro Corona era o grande galã. Galã, isso mesmo. Né? Das novelas, isso, né? Galã das novelas e tal. Sim. E aí eu lembro que quando eu coloquei que eu fiz a menção, né, com relógio e tal, para ver, eu lembro que eu fiz assim, no meu cabelo, né? Eu puxei para trás. Referencial. Porque era o referencial que a gente tinha.
E durante muito tempo, né, eu sou criado numa família que sempre acreditou que que o pior racismo vinha do negro, né? E, enfim, então esse debate na minha casa, que eu tenho hoje com os meus filhos, é, eu não tive. Então eu cresci com esse pensamento, né, de que o racismo, primeiro o racismo é o do negro. E esse livro, e a partir do momento em que eu entro na faculdade, velho, e eu tenho contato com esse livro, que me dá a vontade de fazer, escrever alguma coisa sobre as ações afirmativas, né? Sim. Porque no começo, para mim, as ações afirmativas seriam um fracasso, por conta que eu entendi o seguinte, pô, tá legal, né? A gente está entrando na faculdade, beleza, mas como é que a gente vai ser mantido dentro dela? É, tá, eu moro em Carapicuíba, outro mora em Guarulhos, enfim, a população negra mora na periferia. Como é que Sim. ela vai acessar essas faculdades, essas universidades que eram as públicas, né? Que são as públicas. É, e toda aquela discussão toda, né? E eu falava assim, não vai ser legal, porque depois o negro não vai conseguir se formar, vai abandonar o curso porque tem que trabalhar, Sim. né? E primeiro a gente pensa no trabalho, né? Que nem o MV Bill falou no programa do Serginho, né? A mãe dele ficava muito mais contente quando ele chegava com os trocados que ele conseguia na feira, do que quando ele vinha com um boletim de boas notas, né? A fome tem urgência, Sim. né? E, enfim, então eu pensei, tá, então aquele turbilhão, e eu não acreditava que as ações afirmativas, graças a Deus eu estou errado. Mas e aí, quem é que muda a minha cabeça? São três pessoas brancas que mudaram a minha cabeça dizendo que não, que tinha que haver uma desigualdade para poder conseguir uma igualdade. Esse era o que eles falaram na época. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo. Eu fui fazer a faculdade. E aí, quando veio para escolher o tema do TCC, foi esse tema que eu falei, vou falar sobre as ações afirmativas. E foi onde eu fui pesquisar. Mas aí eu já estava já mais melhor informado do que eram Sim. as ações afirmativas e tal. E aí e o livro foi um portal, né, que se abriu na minha vida e eu tenho ele como um livro de cabeceira. Excelente, Valeu pra excelente, caramba, falo não, muito. excelente narrativa. É importante você fazer essas colocações, Mário, da sua historicidade, justamente porque conversa com a nossa temática de hoje, né? Então, assim, quando você vem ali se debruçando para este lugar de reflexões sobre, primeiramente, sua identidade racial. É, fisicamente, a gente faz uma leitura, né, de uma pessoa negra, mas daquilo que a gente lê, daquilo que a gente tem a consciência, tem um caminho, inclusive, o Muito caminho que grande. você fez, né? É Sim, um dos caminhos possíveis, né? Obviamente, olhando a individualidade de cada pessoa. E quando você fala sobre a importância das políticas afirmativas, eu quero trazer também algumas informações antes de fazer a primeira pergunta para você, né? Segundo o Diese e o IBGE, 55% dos trabalhadores negros, dos trabalhadores, ocupam no Brasil somente 3% dos cargos de execução de sucesso. quem manda, né? Quem manda soltar e manda prender. Isso. São de pessoas negras. Sim. E olhando aí a sua história de autoaprendizagem, reconhecimento nesse lugar de uma pessoa que vai refletir políticas públicas, o que motivou, né? Eu acredito que você já deu até uma introdução. O que motivou você a escrever sobre a, estrategicamente ali colocando no papel
Por que esses dados, esses homens, essas pessoas, não vou dizer necessariamente o corpo masculino, mas pessoas negras, elas têm essa dificuldade social de ascender, inclusive em emprego, na empregabilidade. O que levou você a escrever esse artigo? Bom, E como que foi também, né? Foi de um dia para o outro? Não. Foi um percurso que você foi escrevendo aos poucos? Enfim. Não, era esse artigo, ele começa comigo e mais 2 colegas do curso, e eu queria levar esse artigo para o campo em que eu levei, para o campo crítico. Sim. E os 2 colegas, uma menina negra e um rapaz não negro, queriam outro caminho. E, enfim, e aí depois eles desistiram do tema, foram para outros grupos, vão trabalhar, e aí eu fiquei sozinho, Sim. desenvolvendo o TCC. E aí eu pude trabalhar da forma como eu queria. Eu tive uma professora orientadora, né, professora doutora Cibele, nunca consigo falar o nome correto dela, mas é Cibele Verrangia, eu falo assim, que ela foi muito importante, porque foi ela que indicou esse livro do Hélio Santos. Sim. E são coisas, eu não acredito em coincidência, e eu também não. Eu frequentava um terreiro na época, e eu vou nesse terreiro, minha mãe de santo vem para mim e fala assim, olha, tem uns livros aqui, foram deixados aqui, dá uma olhada, vê se algum te interessa. E esse livro na época custava uns 300, 400 reais. Era Esse caro. especificamente. Porque ele Sim. é grosso. E aí quando eu vou na caixa, o primeiro livro que eu vejo é ele mandando beijo e piscando para mim. Eu falei, pô, não acredito, gente. Bom, na hora, né, olha, pra você ter uma ideia, e tinha outros livros que eu sei, também interessantes, que fazia parte do acervo do então ex-esposo da minha mãe de santo, e só que tinha uma temática mais racial e a temática dele era um pouco mais da religiosidade. Sim. Tão bons, né, ou na verdade complementares, mas eu fiquei tão cego, que eu só tive olho para este livro e foi só este livro que eu peguei. Então, bom, enfim, e aí eu começo a desenvolver a leitura e fazer a pesquisa. Mas tem um ponto que você perguntou sobre a questão da evolução, né, da empregabilidade do negro. Eu fiz uma entrevista com um diretor de uma agência. Sim. Que ela era especializada em contratação para profissionais de tecnologia. Mas ela tinha um recorte para o povo negro. Tinha um recorte racial. E eu fui lá. Poxa, achei legal, tá, não sei o quê. Marquei, fui fazer a entrevista. E num determinado momento da entrevista, a pessoa virou para mim e falou assim: desliga. Porque achei estranho. Desliguei. O que eu vou falar agora para você, se você escrever, se você disser que fui eu que te disse, eu vou te processar. E a entrevista tava rolando, tava boa, o papo tava gostoso. Nossa, como assim? Do nada virou a chave. Foi o que aconteceu, né? Mas ali, eu geralmente dependendo do que me falam, eu desando, né? Sim. Mas dessa vez não, eu era ouvinte. Eu falei, mas estava achando estranho. Então, o que aconteceu? Eu falei, não. O que acontece? Então, enfim, o que acontece? Para contratar pessoas negras nos cargos operacionais, né, e foi uma coisa que ele me falou, se ele trabalhasse com cargos operacionais, ele ficaria talvez milionário. Sim. Vigilante, controlador de acesso, auxiliar de limpeza, esses cargos. Que profissionalmente, eu venho da área de serviços, né? E não tem nenhum desabono nessas profissões. Sim. Tá? Mas agora, para cargos táticos,
e estratégicos, não tinha, ele não conseguia. Na época, ele estava até pensando em parar com esse recorte, porque ele não conseguia contratar. Porque o que ele queria contratar? Profissionais negros para os cargos tecnológicos. Sim. Né? E aí não estava funcionando, porque toda vez que ele oferecia um profissional negro, alguém perguntava para ele: mas você não tem um vigilante? Você não tem um auxiliar de limpeza, um manobrista? Não, mas eu não quero esse, eu quero um vigilante. Exatamente. Eu não quero uma pessoa tão qualificada assim. Exatamente. Que é uma coisa que a gente que tinha na minha. Vou falar na minha época, né? Na minha época, que era assim, né? Os empregos, os melhores empregos nunca eram dados aos negros, porque dizia-se que nós não tínhamos qualificação. E vem uma das minhas preocupações depois com a questão com a pesquisa, desenvolvimento da pesquisa. Que é o seguinte: nós não tínhamos qualificações e agora nós temos. E quem é que vai absorver essa mão de obra hoje qualificada? Né? Onde que esses negros estarão após se formarem? E isso me atormentava, né? Me atormenta. E quando ele falou isso, e aí dá para a gente entender pela pesquisa do IES, que não mudou muito. Sim. Eu não vou lembrar os números especificamente da pesquisa, né? Do TCC. Mas ele dava era 2012, 2014. Eu já ia perguntar mais ou menos o período, para ter uma margem ali. Era de 2,5, se eu não estiver enganado. 2,5, 1,5, alguma coisa assim, nos cargos de executivo, tá? Com poder de decisão. Aqui é 2005. Sim, que seriam nos cargos estratégicos. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Tá? Aqui no livro também tem um outro artigo que não mudou muito, não tem muita. Por exemplo, nos cargos de conselho, nos conselhos de administração são apenas 6%. E nós somos 53% da população. Mas, enfim. E isso sempre Primeiro era a perturbação se a gente ia ou não conseguir terminar. Depois era, e aí, onde vão essa mão de obra melhor qualificada? Né? Para onde vai essa mão de obra qualificada? Né? Quem é que vai absorver? Porque aí a gente tem uma experiência de percepção de que muitas coisas deixaram de acontecer na nossa vida justamente pela marca. Sim. Né? Quando eu falo marca, eu estou querendo dizer assim, pela cor. Porque o racismo no Brasil ele é muito baseado no fenótipo. Sim. Na cor. Né? Nos Estados Unidos é a origem. É diferente. Sim. Mas tanto a origem quanto a marca, eles se juntam e criam essas dificuldades para o Brasil. Porque mesmo a pessoa que é parda, e as pesquisas mostram, o livro do Hélio Santos, o último livro agora, 14 de maio, sim, traz isso, né? A pesquisa do IBGE, né? De que os pardos, eles estão em todas as pesquisas numa situação, inclusive, pior que o negro, que o preto. Né? E aí as pessoas precisam entender que pardo e preto formam a população negra. E que o pardismo, ele foi uma política de branqueamento, ele foi uma política de aniquilamento da população preta. Sim. Isso foi trabalhado no Congresso das Raças, 1911, pelo Dr. Batista de Lacerda. Isso foi defendido. Não, nós vamos fazer a miscigenação, nós vamos misturar as raças e porque só vamos assim branquear. Isso mesmo. E vamos branquear, nós vamos acabar com a população negra. Né? Então, e agora a gente vê uma tentativa, né, de cindir, né, de separar mais ainda, né, o pardo do negro. É uma tentativa que vem com força. Né? Mas porque, por que assim, isso? Sabe muita força. Sabe por que vem com força? Porque isso vai ao encontro
lá daquela política. É como se fosse uma renovação. Exatamente, é o espiral da história. Isso mesmo. É o espiral da história. E outrora, Mário, eram pessoas brancas, elitizadas, que faziam esse movimento. Sim. Hoje eu não preciso mais. Eu posso utilizar as próprias pessoas negras, que vêm ali criando subseções dentro daquilo que não tem o que criar, para defender o mesmo pensamento de divisão, de distorção, para enfraquecer. E aí acaba trazendo esse discurso, agora atualmente polarizando nas redes sociais, como se tivesse uma nova categoria. Exatamente. Mas é só uma roupagem daquilo que foi trabalhado no processo eugenista brasileiro. Exatamente. E a gente não pode esquecer que houve, em 1934, uma Constituição que defendia a eugenia. Sim. Né? Foi uma política pública trazer os europeus para o Brasil, o governo pagando passagem de navio, trem para São Paulo, o Museu do Imigrante era a hospedaria em que os imigrantes ficavam, e depois dali indo para as fazendas onde eles iriam trabalhar. Tudo isso pago pelo governo. E aí, por que não fizeram isso com o negro? Por que não fizeram isso com os ex-escravizados? Né? Por que não fizeram, não deram terras, não deram emprego para os negros escravizados, que ficaram à margem, né? Ficaram ao léu, e logo em seguida criam uma lei que criminaliza, né, a questão da, entre aspas, vadiagem, sim, do samba, da capoeira, enfim, todos os movimentos negros. E quem é impedia que ficava... a organização, exatamente, da pessoa negra fora dos espaços de, exatamente, trabalho. Sem contar na proibição do negro de estudar. Em 1834, se eu não me engano, era a lei. E essa lei ela nunca foi revogada, que proibiu os negros de estudo. Eu fiz uma pesquisa recente, a não ser que pode ser até que eu tenha falhado, e por favor, se eu tiver falhado, que me digam, tá? Mas tanto é que eu não escrevi dessa forma, sim, né? Mas, salvo o melhor juízo, e nem a Constituição de 1988, porque ela só diz assim: educação é um direito de todos. De todos. Então, durante esse período todo, nunca houve nenhuma lei, exatamente, que revogasse a lei que proibia o negro de estudar. E aí, a gente entra nas cotas, não sei se eu estou... É a próxima pergunta mesmo, né? Como as empresas, elas conseguem dar sustentabilidade à permanência desses jovens negros em ambientes corporativos quando não se tem uma política de diversidade? Olha, não tem, tá? Porque a gente sabe, novamente, IBGE, que houve... na porta de entrada das carreiras, que são os trainees, sim, né? 60%. Desculpa, eu sou péssimo para número, mas tudo acho que bem. É por torno disso daí, tá? De negros entram como trainee. Trainees são aquelas pessoas que são preparadas para ocupar cargos de gestão, né? E pronto, e aí depois você fica aí com os 3% nos cargos de decisão. E então, mesmo que... Você entra, mas o que acontece no decorrer da carreira? E aí, assim, o número de rotatividade. Desculpa. A rotatividade dessas pessoas, elas não ficam. Porque o ambiente, olha, uma coisa é entrar. Mas, Lu, isso é importante, que nós conseguimos entrar sistemicamente, é importante... Mas a prevalência é tão quanto. Sim. Porque a partir da prevalência que eu mudo destinos de pessoas. Sim.
É a partir, porque assim, nós vamos fazer um planejamento de pessoas, nossa vida, né? Sim. Nós vamos planejar nossa vida, acredito que, olha, até a faculdade, pegando o exemplo da faculdade, você vai fazer um curso aí de 3, 4 anos. Você começa de uma forma, ali tem as disciplinas iniciais, para você ter o quê? Condições de acessar futuramente as disciplinas finais, né? Que já é a conclusão do curso. Então, você tem uma bagagem teórica para que você futuramente se forme. A mesma coisa é o profissional. Então, quando esse profissional, temos aí políticas afirmativas, né? Tímidas. Para essas pessoas, nós, pessoas negras, acessarmos esses lugares, ficamos muitas vezes pelo caminho, inclusive em instituições, sejam elas privadas, principalmente do privado. Principalmente. Eu venho do terceiro setor. Sim. Eu venho do terceiro setor. E aí eu falo com propriedade. Sim. Nas instituições onde eu trabalhei, que é terceiro setor, vamos pensar no terceiro setor como um local de que geralmente vai se trabalhar diretamente com políticas públicas. A equidade vai prevalecer. Não prevalece. Eu sei que não. Não prevalece. E daí tem aquele lindo discurso. Estamos fazendo lutas sociais, nós precisamos olhar para as minorias. Não precisamos. Porque quando vai fazer o processo seletivo nos ambientes de trabalho, primeiro, nem se coloca na vaga a distinção que é para começar. E dentro de uma política pública. E vendo assistência social. Então, de lá, desse lugar, eu consigo falar muito bem. As instituições, quando não fazem, de repente ali tem ali um currículo da pessoa que não trabalha a política afirmativa dentro das empresas, fez a seleção. Pode ter 5 pessoas, geralmente as 5 são brancas. O negro talvez possa entrar se foi uma indicação de alguém. E de alguém já está lá dentro. E por um acaso já é negro. Porque não terá esse olhar. Eu preciso, inclusive, contratar pessoas. E não se esforça nem um pouco também. Mas isso se deve ao caso, por exemplo, né? Eu não sei se a palavra é essa, mas enfim. Que estímulo que os empresários têm para contratar a população preta? Perdão, a população negra. Né? Qual é o estímulo que eles têm? Olha que frase macabra. Qual o estímulo? Eu já vou te responder, tá? A minha é macabra. Né? O estímulo, vindo no terceiro setor, é a própria Constituição Federal. Já o estímulo. Deveria ser, mas aí deveria ser não só no caso do setor privado, no setor público, enfim, em todos os setores. Vê só, Lu, eu fui numa defesa de acho que fala isso, né? Numa dissertação, defesa de dissertação de um professor, Marcos Silva, lá na PUC. E ele falava justamente disso. Ele pega, inclusive, o exemplo do elevador, né? Do elevador de serviço. Cantado na música do Jorge Aragão, né? Identidade. E as pessoas, muito jovens, não sabem que o elevador de serviço era o elevador destinado às pessoas pretas, porque as pessoas pretas pessoas negras, porque as pessoas negras que eram os empregados domésticos, que eram os empregados, que eram os serviçais, esse elevador de Mas ainda serviço. Hoje, dentro de lugares como, novamente, reforço ali o lugar da assistência social, grande parte das pessoas trabalhando na operação do serviço são pessoas pardas Sim. e pretas. Quando você vai... Eu trabalhei numa instituição que tinha, exemplo, suponhamos que ela tinha 20 creches, né? Então são 20 diretoras, 20 coordenadoras pedagógicas. De 20 creches, não tinha nenhuma diretora negra. Nenhuma. E é uma instituição que vem trazendo todo o diálogo que precisa fazer um olhar, defender. Não defende. Na prática, isso não se sustenta. Sim. Uma outra coisa até que eu ia falar, por exemplo, né, dessa dissertação, que era o seguinte:
os lugares em que os negros mais estão, vamos dizer assim, trabalhando, alocados no setor público, é na educação. Não estou falando em cargos de estratégia. De liderança. De liderança. De liderança, não é? Tá? É na educação e na saúde. E eu lembro muito bem que isso me chamou muita atenção. E não é coincidência que esses são, educação e saúde, são os lugares que tem menos investimento ou que se tira com uma baita facilidade dinheiro. Aqui em São Paulo aconteceu isso. Né? O Estado tirou dinheiro da educação, não sei, para ir para a saúde, para pagar entidades, as OS, que prestam serviço para a área de saúde de São Paulo. Você vai em qualquer hospital, você só vê terceirizado. Sim. Né? Enfim. E o dinheiro mexe, mas ainda é a área em que ainda tem profissionais, professores. Muito embora, se a gente for fazer uma pesquisa, né, com um olhar mais aprofundado. Isso. Mesmo professores, tá? Não tem tanto. Não. Eu falo de onde eu vim que não tinha. Na faculdade, eu tive professor negro. A Cibele não era minha professora, mas eu fui ter professor negro, acho que só na pós. Não, tive um de marketing. Eu tenho uma história de marketing para contar. Sim. Que é um barato. Né? que é um barato na faculdade. Meio voltado às ações afirmativas e tal. Então, quando a gente fala de empregabilidade para a população negra, ela não mudou daquilo que a gente tinha há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Né? Nós continuamos com os mesmos problemas, nós continuamos ainda com a questão da aparência. Né? Lembra da boa aparência? Sim. Né, que tinha nos anúncios, tem que ter boa aparência. O que é boa aparência? Né? E a gente vê relatos de mulheres bonitas e tal, hoje, artistas bonitas, dizendo que não se relacionavam, ficavam isoladas nas festinhas. E isso é pura verdade, porque eu vou falar que eu fui baileiro, né? Curti baile pra caramba. Mas nos bailes, vamos dizer assim, dos bailes de playboy que eu ia, eu ficava vendo navio. Né? Eu só dançava, sozinho. Né? Agora, quando eu ia para Chic Show, para Musicália, Rua do Samba, Clube da Cidade, enfim, dos lugares onde eu encontrava a população negra, ali eu dançava acompanhado. Mas eu não entendia isso, porque eu tinha uma turma que ia para esses lugares. E você ia junto? Eu vou junto. Sim. Né? Eu ia junto. Mas aí quando aparecia uma menina preta, era onde eu dava certo. Mas aquela cabeça poluída que eu tinha, fala, não, pô, mas eu quero a branca, né? Eu quero clarear minha família. Cabeça poluída, viu? Cabeça poluída, tô falando, cabeça poluída. Porque meu pai dizia isso pra mim, tem que clarear a família. Uhum. Olha, eu conheci uma pessoa que ela falava assim, eu não vou... E assim, gente, eu tenho 40 anos. Então ela tem 40 anos, ou bem próximo a essa idade. Ela falava que não ia casar com um homem negro porque ela não queria acordar com 2 pés pretos na cama. Tem 40 anos. Mas vê só, Luciana, isso é educação que a gente tem, que a gente tinha. Sim. Naquela época, né? Da questão de clarear a família, né? Da questão de... eu já ouvi isso, de não querer que o filho passe aquilo que o pai passou, porque o pai é preto, é negro, é preto, então ele vai misturar
né, enfim, é um relacionamento interracial, vai nascer uma pessoa um pouco mais clara e não vai sofrer o mesmo racismo que ele sofre. O que é mentira. A pesquisa, recentemente, os dados do IBGE do censo provam o contrário. Os pardos são, estatisticamente falando, numa situação bem pior. Se a gente for nas carceragens, a maioria das pessoas que estão das carceragens são pardos. São pardos. Né? Então, quer dizer, todo aquele medo que uma geração anterior, que a geração dos meus pais tinham em relação ao racismo, cai por terra. Porque aqui no Brasil é a marca. Né? E isso é muito, poxa vida, isso é muito, isso é terrível, porque nós não vamos ter solução. E daí você me traz uma perspectiva, Mário, muito interessante. Porque olhando essa questão da marca, que eu amei você trazer essa forma de pensar, que a marca, que essa marca é irrevogável. Essa marca eu não vou conseguir tirar. Não vai tirar nem. E essa marca, mesmo eu tendo ali a dita miscigenação, não conseguiu tirar. Não. Porque ainda você vai sofrer enquanto pessoa parda. Cabelo, nariz, boca, corpo. Daí, olhando para as questões de empregabilidade, como fica a saúde da pessoa preta, parda, negra, dentro desses lugares? Porque eu falo por todo o contexto que você trouxe, histórico, e essas pessoas, ainda nesses lugares de trabalho, elas sofrem micro-racismos, micro-preconceitos, diretos e indiretamente. Não são micros, não, vai. Imagina, será? Ah, não. Eu via, poxa vida, eu trabalhei numa empresa. Não são micros, não. Um colega dizia assim, né? Tinha um cachorro. Tinha um cachorro. O cachorro já tinha morrido. Eu cansei de ouvir o cara falando assim pra mim. Amigo. Amigo, sempre tem um amigo. Que até o cachorro na empresa era racista. Porque não entrava preto nessa empresa. E não entrava mesmo, porque eu tentei entrar nela 2 vezes. Aí quando sai um coordenador, na terceira vez eu consigo entrar. Sim. E eu era o único. Quer dizer, na maioria das empresas em que trabalhei, eu era o único supervisor. Né? Eu trabalhei apenas numa empresa que tinha mais pessoas. E como que ficou? Porque assim é um processo. Sim. Porque você é qualificado, você passava com louvor nos processos seletivos, e mesmo assim acredito que tinha talvez, não sei, ligações, e-mails, dizendo que você não foi aprovado. Mesmo você sabendo de toda a sua qualificação. Sim, em alguns lugares sim, você fala assim, você não... Por que eu não entrei nessa empresa? Porque você faz uma entrevista, a pessoa fala assim, caramba, meu, puxa vida, você tá no perfil que a gente tá procurando e tal. Beleza, tô esperando. Lembrando que num período eu não tinha formação nenhuma. Sim. Tá? Aí você fica esperando. Você fala assim, o que eu fiz de errado, cara? O que aconteceu? Por que o gestor não quis? Por exemplo, nessa empresa que não trabalhava negros, eu passava em tudo. Não passava no coordenador. Quando eu tinha que fazer entrevista com o coordenador, eu ficava. Mas eu não entendia, né? E aí você entende. Aquelas outras piadas que eu não vou dizer. O máximo que eu vou falar é essa. Preto parado suspeito correndo a ladrão. As outras eu não vou dizer. Que eu ouvi a minha vida toda. E você tenta, né? Eu recebi no ensino médio o apelido de Quinho. Eu chego na escola e uma pessoa fala assim, e aí, Quinho? O que é Quinho?
Macaquinho. E aí a galera, todo mundo deu risada. Sério? Sério. Eu não tinha letramento, Sim. né? A galera toda deu risada. E eu tentei ir pra cima. Mas só que você não tem argumento. E na hora eu lembrei assim, putz, vai pegar, né? Se eu resistir, vai pegar. Eu era a zoeira, né? E eu tentei ficar calado, ficar quieto e tal, mas não tem jeito, peguei. E eu acabei até assumindo esse apelido pra mim, tá? Pouquinho, opa, sabe? Entrou tal. Porque a você gente era precisava. acostumado a entender o seguinte, que a gente tinha que superar isso, a gente tinha que ser superior, né? Que a gente não podia baixar a cabeça pro racismo, que a gente era superior ao racismo. Mesmo isso fazendo mal. E como faz? E fez tão mal que eu lembro até hoje disso, o negócio que aconteceu o quê? 50 anos atrás ou mais? 50, mais de 50 anos. Eu lembro de situações que aconteceu comigo na pré-escola, na rua onde eu morava, na escola, no período de quando uma mãe de um colega, a gente brincava, e eu tô lá, eu não lembro o que a gente estava fazendo, e chega uma visita, e a visita vai, cumprimenta e tal, não sei o que, e aí a mãe desse meu colega falava muito alto, então ele falou, não, é amigo do Tinho. E aí a mulher falava mais alguma coisa, falou, não, ele é preto, assim, né? Ele é preto, negro, mas tem a alma branca, né? Então, eu passei a minha vida inteira resistindo, sendo resiliente a todas essas coisas, a ser pedido, a pedirem para me trocar, ainda já adulto, velho, como supervisor, e sem dar motivo nenhum para trocar. E aí falam, olha, por conta da logística não tem como ele deixar de te atender. Não, tá, tudo bem. Mas o que ele fez? Não, tá, não sei o que, tá. E aí depois a pessoa ela deixa de me atender, deixa de atender a minha empresa em que eu trabalhava, que ela fez isso desde o começo do contrato. Sim. E passa para o gerente de RH. Então, o gerente de RH passa a tratar das coisas de segurança comigo. Ele deixa, olha, eu vou deixar você, eu estou falando tudo isso para chegar na saúde mental, tá? Estou contando isso, tá? Estou contextualizando. Tá ótimo. E olha, vai trocar aqui e tal, não sei o quê, porque eu tenho outras coisas. Blá, blá, blá. Tá, tudo bem, você vai, né? Ou então, por exemplo, se é supervisor, você ligou para o cliente e falou assim, olha, eu estou indo aí conhecer o senhor e tal, estou assumindo a área, patati com lero. E aí você conversa lá, conhece, tá lá o vigilante, papo, por gentileza, avisa que eu estou aqui. Ele vai e avisa, ó, mandou o senhor subir. Aí você sobe, terno e tal, não sei o quê. Aí quando você chega, a pessoa fica, olha assim, pois não, senhor? Eu sou o Mário, supervisor da empresa tal. Ah, tá, desculpa. Aham. É isso. Só que assim, a questão da saúde mental, né? Se você não tiver um preparo, um letramento racial, um preparo para você se conhecer, né? E entender que essas coisas elas vão te afligir e que você tem que lutar contra isso, mas não é ser resiliente, não é se resignar. Sim. É lutar contra isso. Isso vai te afetar, porque eu lembro de tudo. E te afeta a ponto, por exemplo, né? Dentro dessas instituições onde você faz essas referências, provavelmente você, mesmo sabendo que tinha uma excelente qualificação, justamente por passar por esses racismos, essas ações racistas,
que são os micro-racismos, né? Que não são falados, olha, dessa forma. Você vai subentendendo. Você tinha que provar, provavelmente, que era o melhor em muitas coisas. Você não pode errar. Cara, você não pode errar. Cara, você não pode dizer não. Sabe por quê? Porque todo mundo vai falar que não dá pra fazer hora extra, mas você vai. Sabe por quê? Exato. Porque você precisa fazer, você precisa mostrar que você tá bom, que você é excelente, que você é insuperável. Você não pode errar, você não pode cometer nenhum tipo de falha, porque a sua falha ela tem um peso muito maior do que o erro de qualquer outras pessoas. Isso é fato, tive experiência, né? Então, Atrapalha a sua vida, sua produtividade, as suas relações, porque você começa a ter hiperfoco naquele lugar e nem precisava. Não, vai ser uma coisa normal. Eu trabalho com porque você. Isso. Todos nós. Da mesma forma, as cobranças são diferentes também. Só em uma empresa, que é essa empresa que eu falei para você que tinham mais supervisores negros, apesar de ter ouvido bobagem, besteira de alguma Sim, sem pessoa, dúvida. mas ali era uma coisa muito mais tranquila, tá? Sim. Ali eu não. Só quando teve uma mudança de gerência, mas enfim. Mas era uma coisa muito mais tranquila nesse sentido, sabe? Tanto é que eram contratadas pessoas pretas, pessoas negras, negras e periféricas, que era interessante. Negras e periféricas, né? Como supervisores. Mas assim, na maioria das empresas em que eu trabalhei, eu era o único. E eu sempre falo o seguinte, as pessoas falam, não tem racismo, imagina. Só faz o teste de pescoço. Olha para um lado, olha para o outro. Pra ver quantas pessoas pretas tem. Eu tive uma aluna uma vez em 2018, isso me marcou. Eu não lembro, eu estava dando aula de ética e cidadania organizacional, e eu não lembro qual foi o tema, e a menina era uma menina branca, pô, gente, vocês não estão vendo? Tem 40 alunos aqui, tem alguma coisa errada assim? Tem 40 alunos, só tem 4 negros. Eu fiquei assim, né? Eu olhei, nossa senhora, e todo mundo ficou. Aí todo mundo ficou, sabe? Aí a galera fez o teste de pescoço. Mas aí eu trago sempre a seguinte também perspectiva. Não adianta a gente só nesse momento histórico que nós estamos vivendo, só fazer o teste de pescoço. Nós precisamos fazer ações. Esse é um passo. Agora, a gente tem ações, mas e não tem jeito, são as políticas públicas, são ações afirmativas, é o governo. É a fiscalização. É o governo intervindo. As empresas, elas só vão se movimentar, que nem eu falei assim, né, da frase macabra, né? Qual o estímulo, né? Qual o incentivo que as empresas têm em contratar pessoas pretas, negras? As empresas só vão se mexer com políticas públicas, com o governo intervindo. Sem o governo intervir, não tem. E outra, 30% para uma população de 53 é pouco. Isso é pouco. Isso não chega, né, em mais pessoas. Né? Por quê? Vamos falar. É concurso. Sim. Não é porque você é negra que você vai entrar. Você vai ter que prestar concurso, você tem que ter uma nota mínima, né? Você tem que mostrar a sua qualificação, a sua capacidade, né? Intelectual, cognitiva, a tua habilidade para exercer. E aí também já é um critério de exclusão? Quando a gente vai pensar na capacidade cognitiva, não estou dizendo que não tenha, mas com relação ao preparo. Porque a gente faz um percurso de preparação para chegar nesses ambientes. Sim. A educação é um lugar de preparo para isso? A educação pública? Tem que ser. A educação pública tem que ser o lugar de preparo. Porque a educação pública, e outra, a educação pública é um espaço diverso. É público. Sim. Né? Ela abraça todo mundo. Né? Ela abraça negro, indígena, pessoa com deficiência, LGBTQIA+, enfim, todas as chamadas minorias, a questão do feminismo, é ali na escola. Não tem outro lugar para você desenvolver isso, não tem outro lugar para você melhorar isso que não seja na educação e no incentivo à educação. Porque você precisa manter, volto a dizer, poxa vida, a mãe fica muito mais feliz com um troquinho do que com o boletim com nota azul.
com tudo azul, né? Então, E a partir disso, a partir das políticas públicas, a partir da intervenção do Estado, é que vai mudar. Não vai ter. Por que o empresário vai contratar? Que empresário? É aonde eu queria falar sobre o professor de marketing. Uhum. Estudava numa faculdade, só tinha na publicidade dela pessoas brancas. É isso que eu vou falar agora. Uma faculdade periférica, Carapicuíba, negrada. Uhum. Você olhava ali no intervalo, miscigenada. Pô, negrada, tal, não sei o quê. E não tinha ninguém. E aí eu perguntei pra ele, por que não tinha? Aí ele me falou, porque o negro não gosta de se ver. Tinha umas coisas. Eu não lembro o nome da menina, acho que era Rosana. Ela olhou assim pra mim, mas ela regalou um olho tão grande. Eu olhei assim, acabou a aula, não teve mais aula, porque a discussão foi sobre isso. Uhum. Aí ele veio entrar com um negócio de cotas, aí o negócio piorou mais ainda. Mas a gente não pode esquecer, eu não vou lembrar o nome do publicitário. Há muitos anos atrás, provavelmente década de 80, teve um publicitário numa entrevista que disse isso. Ele foi textualmente. Outro dia eu vi, inclusive, na rede digital. Ele falou isso, de que por que não coloca negro na publicidade? Porque ele não se vende. É isso mesmo, porque não se vende. Eu não posso entregar um marketing visual da minha empresa da mesma forma com pessoas pretas, negras e pardas. Não posso. Uma pessoa negra não pode representar a minha empresa. Uma pessoa negra não pode representar o Brasil como diplomata, não pode ser juiz do STF, não pode estar ocupando o cargo de PGR e assim sucessivamente. É isso que acontece. Engraçado. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, fazer algumas atividades com países do continente africano, né? E nessas reuniões que eu ia, nem os diplomatas brasileiros eram negros. Não tem. Nem os diplomatas brasileiros. E o que é pior, quando os negros estrangeiros chegam no Brasil, muitos africanos, eles vão ter, muitos africanos, a maioria dos africanos, se não todos, eles só vão ter contato, isso está aqui no Brasil, ex-mulher de um cônsul francês, ela fala, agora não lembro o nome dela, que ela teve contato com racismo aqui, porque quando ela foi no clube de Pinheiros, ela estava vestida de branco, ela entrou no banheiro social, a pessoa falou, não, banheiro de babá era outro lugar. Então ele só tem contato com o racismo aqui no Brasil. E é o racismo da marca, né? É o fenótipo. Né? Então, se não tiver ações do governo para fazer com que a população negra... E outra, se nós pegarmos os índices de desigualdades, a população negra está em todos. Mas vamos fazer... Pobre, negro. Sim. Caixeira, negro. Vítima de violência doméstica, população negra. Então nós estamos todos nesses índices, né? Então, quer dizer, se não tiver uma política que faça com que a população negra, a população periférica, possa ter uma mobilidade social, nós vamos continuar com a criminalidade. Nós vamos continuar sendo com encarceramento dessa molecada aí que está sendo presa porque está vendendo. Não é que porque está vendendo, porque isso é um crime menor. Que está vendendo droga no meio da rua. Não que isso seja um crime menor. Mas quem é que vai preso é quem não manda. Sim. Porque quem manda não vai preso. E isso entra numa... E às vezes nem é negro quem manda, porque não é. Dentro do sistema de desigualdade social não é. Um círculo, né, invadem. Não que tinha que ser, não é isso. 120 pessoas no Rio de Janeiro. No outro dia tem 150. Tem 150, já fiz... Porque o que acontece? Não tem RH mais eficaz, tá, do que as casas de detenções. Verdade. Concordo. Não tem esse RH eficaz, não falha nenhum. A periferia, as favelas. Então não é levando polícia que vai resolver, porque a gente está vendo isso há quantos anos? Aliás, a polícia militar ela é criada justamente para coibir pessoas para essa retenção, isso mesmo. Ex-escravos, ex-escravizados. Então, veja só,
E o crime está aí acontecendo. Todos os dias, nos mesmos lugares. Não muda. Não acontece nada em Higienópolis. Mas em Heliópolis acontece. Por que será? Né? Então, se a gente não fizer, se nós não tivermos políticas, se nós não tivermos pessoas, e o caminho é a política, políticos que tratem desse assunto com a seriedade devida, tá? Pouco será feito ou nada. Porque vai lá, na favela lá que teve política de continuidade continua. De continuidade. Eu não sei, acho que nós estamos finalizando. Só para deixar uma coisa. Gente, políticas de reserva de vagas, de cotas, ela é social, porque dentro da lei federal, né? Por que ela é social? Porque o primeiro, e até isso a gente teve que fazer, para que a gente pudesse ter as políticas aprovadas. Sim. Primeiro, são os egressos do ensino público. Ou seja, qualquer pessoa que está fazendo ensino médio numa escola pública, numa escola estadual, né, ela tem direito a pleitear a vaga por cotas. Dependendo do estado, com o recorte para negros e indígenas, que é o PPI. Sim. Pretos, pardos e indígenas. E um salário mínimo, a lei nova. Antes era um salário mínimo e meio, então você tem que ter uma renda per capita de um salário. Um salário. Outro detalhe, se a pessoa negra conseguir atingir a nota necessária, a maior nota para a vaga, ela já sai daquele cômputo das cotas. Para quê? Já entra já no geral. Para quê? Para dar vaga para quem realmente está precisando. Sim. Tá? Então, desculpa, tá? Imagina. É uma canalice as pessoas que vivem agora voltando a falar sobre cotas. Tem um candidato a presidente que disse que vai acabar com cotas e financiamento estudantil. É um canalha. Concordo. Tá? Esse cara é um canalha. Né? Então, perdão, tá? Pode continuar, tá certíssimo. Podcast é falaciatas, né? Né? Então, quer dizer, se a gente não tratar o assunto com a devida seriedade e da forma que tem que ser tratada, né, nós vamos continuar aí com esses capitães do mato contemporâneos. Sim. Que eu acho um barato, né? Eles falam que não tem racismo. Mas quando você chama eles de capitães do mato contemporâneos, eles entendem. Eles compreendem da forma que está sendo falado. Vamos lembrar, pelo amor de Deus, gente, história existe para a gente não cometer os mesmos erros do passado. Os erros do passado. Gente, o capitão do mato que flagelava os escravizados, ele tinha um detalhe que pouca gente percebe, que era o que diferenciava ele diferenciava ele do branco e o igualava ao escravizado, porque ele não usava sapato. O capitão do mato não usava sapato. Né? E o que era o sapato? Era o reconhecimento. Sim. De humanidade. Exatamente. E se hoje, quais sapatos que as pessoas pretas e negras e pardas, elas estão calçando, acreditando, aliás, não estão calçando, elas acreditam que estão calçando algum sapato. Não, e não estão. Mas porque é massa de manobra. Tem um documentário, Menino 23. Esse documentário é muito interessante. Tem um personagem chamado ou dois, que ele é criado internamente. E aí, tá tudo certo. Ele é criado. Ele tem, me lembra um pouco, eu sou filho de empregada doméstica, o convívio que eu tinha com os filhos dos patrões da minha mãe. Então brincava internamente, dorme no mesmo quarto, senta na mesa, come na mesa, etc. Tá, tudo bem. E aí, o chefe lá da família, ele morre. E o 2, o nome, e o 2, ele acha que ele vai pegar alguma coisa da herança da família. Sim. E ele se decepciona. Por quê? Não pegou nada.
Então, não é da família. Você pode ser tratado muito bem. Ô, meu irmão, esse aqui é o meu irmão. Mas na hora H, você não é da família. Você não entrou nos documentos oficiais que são da herança, né? Na repartição da herança. Você não sabe. Mário, foi um prazer. Todo meu. É pouco tempo mesmo, infelizmente. Eu queria falar muito mais com você, mas todo esse papo gostoso que nós tivemos essa tarde, as pessoas podem encontrar no seu artigo, né? Algumas informações bem importantes dentro do artigo. Comprem o livro, tá? Saberes Acadêmicos, a multidisciplinaridade da produção do conhecimento. O Mário é um dos escritores, eu acredito que tenha mais pessoas aqui dentro, né? Inclusive, um dos meus artigos está aqui dentro também. E eu quero agradecer a sua gentileza, a sua disposição de fazer esse bate-papo conosco nessa tarde. Deixo a indicação do livro mais uma vez. As suas redes sociais, se você puder falar, né? Enfim, como a gente te encontra, Instagram, Facebook, aonde? Eu sou muito ruim nisso, né? Não tenho tanta habilidade, mas eu estou no Facebook, Mário Luiz da Silva, e no Instagram, @prof. Marião sem o tio, né? Eu tenho um pouco de dificuldade. Chama, faz a troca, isso mesmo. Eu tenho feito alguns HTPCs por conta da educação antirracista. A gente pode vir outros momentos, falar novamente, sim, né? Ou falar sobre educação antirracista. Achei uma pauta interessantíssima. Então, eu tenho ido em alguns HTPCs, tenho participado de alguns HTPCs. Enfim, eu estou aí para falar de preto, estou pensando agora em fazer o mestrado. Vamos pro mestrado. Tentando, vamos ver se vai dar certo. Já deu. Mas é isso. Gente, fala-se-atas, né? Outro dia eu estava assistindo o documentário da tia Fiata, né? E da importância do aquilombamento. Aqui, né? esse espaço. Do ajuntamento de pessoas com o mesmo... Gente, até mais. Até mais.